Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: CBF estuda criar a Série E do Campeonato Brasileiro. Será que vai fazer isso do jeito certo? Do jeito que precisa ser feito? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você fazer o download de graça, sem pagar nada, do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR para ver estatística, resultados, classificação, tudo isso em tempo real, inclusive da Série D de dado. Se você quer informações da Série D de dado, por enquanto, a última divisão do Campeonato Brasileiro tem também no Flash Score, só fazer o download, primeiro comentário, clicar no link, ir para sua loja de aplicativos e baixar e começar a usar sem pagar nada. Estou gravando esse vídeo aqui na tarde de terça-feira para repercutir uma notícia que tem pipocado nos últimos dias no futebol brasileiro e que eu vou usar aqui uma reportagem da CNN e também uma reportagem do site 12 Esporte para a gente falar sobre isso, que é a possibilidade da CBF criar a Série E, que seria a quinta divisão do futebol brasileiro, com previsão disso acontecer em 2027. Vamos ler a notícia primeiro, para depois eu falar sobre isso. Então, o título da matéria: Série E? Interrogação. CBF se movimenta por criação de nova divisão no futebol brasileiro. Gestão de Samir Chaldi promete ouvir clubes interessados na proposta. A reportagem é assinada por Guilherme Xavier, da CNN. E aí começa o texto. O futebol brasileiro pode ganhar uma nova divisão nos próximos anos. A Confederação Brasileira de Futebol, na figura do seu novo presidente Samir Chaldi, ouvirá equipes que já se mostraram interessadas na mudança. Diante da promessa de reformulação na sua gestão, Chaldi debaterá a proposta, mas ela ainda precisaria passar por algumas questões importantes, especialmente as que envolvem o polêmico calendário do futebol brasileiro. Eu já acho que o calendário para a criação de uma Série E não é fator, tá? Mas ok, vamos seguir. Aí diz aqui: o CNN Esportes apurou um pouco mais sobre o assunto. Os interessados: o ASA, que é um clube de Alagoas, né, o ASA de Arapiraca, e outros clubes da Série D de dado, conversaram com Samir Chaldi para debater a criação de uma nova divisão. O presidente do clube alagoano, Rogério Siqueira, lidera a tentativa. E aí ele fala assim: temas relevantes como a possível criação da Série E do Campeonato Brasileiro, que já vem sendo debatida desde o ano passado com a equipe de competições da CBF, encontram agora um ambiente institucional mais favorável para evoluir. E aí já acaba sendo uma espetadinha lá no antigo presidente, no Edinaldo Rodrigues. Uma gestão que reconhece a importância da base e das divisões de acesso pode ser decisiva para fortalecer de forma definitiva o alicerce, ou seja, a base do futebol nacional, explicou Siqueira. O ambiente institucional mais favorável se refere à mudança de Edinaldo Rodrigues para Samir Chaldi. O ex-presidente da CBF, inclusive, recusou a criação da Série C na Comissão Nacional de Clubes em novembro de 2024. Então, o Edinaldo Rodrigues, inclusive eu fiz um vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima, no card, falando de como o Edinaldo Rodrigues estava se lixando para a Série D de dado, inclusive com a questão das transmissões. Ele também se recusou colocar os clubes da Série C fazendo parte da Comissão Nacional de Clubes. Aí aqui depois tem uma frase do Edinaldo Rodrigues, que eu nem vou ler, porque isso aí já é passado, né? Aí vamos continuar aqui. A proposta anterior contemplava a reformulação da Série D para a criação. Eu imagino que ele queria dizer da criação da Série E fosse viabilizada. A quarta divisão, que tem, no momento, 64 clubes, passaria a ter 20 e a quinta ficaria com o maior número de clubes. Então, o que é a demanda de quem hoje está na Série C? Da Série D, perdão. Criar na Série D uma competição mais enxuta de 20 clubes e jogar para a Série E, para essa possível Série E, a competição de entrada ou de entrada no calendário do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, né? Então, a iniciativa lá do presidente do ASA, do Rogério Siqueira, é que a Série D de dado tenha só 20 clubes, fique mais enxuta, mais organizada e que
a série E, a nova série a ser criada, viesse a ser essa competição maior, que hoje a série D tem 64 clubes. Aí continua. A ideia é que mais equipes tenham calendário anual e não participem somente dos campeonatos estaduais. A mudança seria implementada a partir de 2025 para concretizar a partir de 2027. Ou seja, você começaria a pensar nisso agora para que acontecesse de fato em 2027. Aí coloca aqui, e o que impede a criação da Série E? Isso aqui é na reportagem da CNN. Se o calendário ajudaria os clubes envolvidos, ele é a própria razão da crise. No Brasil, as datas são bastante escassas e, mesmo com a diminuição do tempo de campeonatos estaduais, segue sendo um empecilho. É importante frisar também que o aspecto financeiro de uma nova competição pode ser determinante para uma possível recusa por parte da CBF. Por mais que queira inovar, Schaud também sabe que precisa de cautela para tomar decisões dessa magnitude. Cenas dos próximos capítulos que devem dar o que falar nos próximos meses. Tá. Aqui, só para a gente entrar aqui no tema. Eu queria ler também essa outra reportagem, assinada por Pedro Melo, lá do site 12 Esporte, que ele fala assim: Paraná Clube vira exemplo para a criação da Série E do Brasileirão. Essa matéria é do dia 21, de segunda-feira. Aí fala um pouco de novo, né, do presidente do ASA e tudo. O presidente do ASA e representante dos clubes da Série D de dado, Rogério Siqueira, citou o Paraná Clube como exemplo para defender a criação da Série E do Campeonato Brasileiro. Segundo o dirigente, em entrevista ao GE. Globo, o objetivo da criação da Série E é aumentar a quantidade de clubes com calendário durante toda a temporada. E aí a frase do Rogério Siqueira é a seguinte: o que a gente tem certeza é que precisa dar sustentabilidade para clubes tradicionais de Série D. Hoje, nessa formatação que temos, com 64 clubes, todos entram na competição rebaixados. E acontece como aconteceu este ano de clubes como o Paraná, entre outros grandes clubes do Brasil, que ficam sem calendário. Isso, com certeza, não é o que a CBF quer, e não é o que os times merecem, e não o que eles necessitam. Quando ele diz que todo mundo entra na Série D como rebaixado, por quê? Porque na Série D, ou você sobe para C, ou você não tem garantia que joga a Série D do ano que vem. Você só vai jogar a Série D do ano que vem se você tiver conseguido a classificação para a Série D via o estadual do ano que você está jogando. Então, por exemplo, quem está jogando a Série D de 2025? Olha como é o calendário. Quem está jogando a Série D de 2025? Ou quem foi rebaixado da C do ano passado, caiu da C para D, está jogando. Ou quem jogou, ou quem se classificou para a Série D no seu estadual de 2024. Porque na Série D, o estadual do ano classifica para a Série D do ano seguinte. Então, o que acontece? Quem está jogando a Série D de 2025, 4 vão subir. Esses 4 vão para C. Todos os outros 60 que foram eliminados, ou seja, que não subiram, eles não têm vaga na Série D do ano que vem. Eles só jogam a Série D do ano que vem, de 2026, se eles tiverem se classificado no estadual de 2025. Então, é assim que funciona o calendário, tá? Eu acho que a criação da Série E é algo importante. Não, nem que seja a Série E, ou a Série F, ou a própria Série D. Mas qual é o meu pensamento? Para você evitar que um Paraná fique fora, fique sem calendário no segundo semestre, que é o caso do Paraná agora, eu acho que a última divisão do futebol brasileiro, ela deveria ter acesso para qualquer clube que quisesse jogar, desde que comprovasse condição financeira para tal. Isso é um ponto importante do meu raciocínio. Porque quando eu falo isso, muita gente diz: você é maluco. Então você quer dizer que se um time de várzea quiser jogar a última divisão do Campeonato Brasileiro, ele tem que poder? Tem. Desde que ele comprove situação financeira para isso. O que é comprovar a situação financeira? É mostrar, eu tenho o dinheiro guardado, eu tenho recursos para pagar salário, eu tenho recursos para bancar viagem, eu tenho recursos para jogar o campeonato todo, para não desistir no meio da competição. Então,
a última divisão do Campeonato Brasileiro, ela deveria ser uma forma de permitir acesso para quem tivesse condição de jogar. Então, o Paraná Clube, que não conseguiu classificação via Campeonato Paranaense, foi até rebaixado. Aí você vai te falar, do ponto de vista do mérito, do ponto de vista do mérito é ruim. Claro que é ruim, porque ele não teve competência para se classificar. Mas pior do que isso é você ter um clube como o Paraná, um clube que tem torcida, um clube que tem história, como já foram outros clubes, como o Santa Cruz, como já foi a Portuguesa, como grandes clubes do futebol brasileiro, que tem história, que tem torcida, ficarem sem calendário no segundo semestre. Isso é a falência do futebol brasileiro. Então, isso não pode acontecer em hipótese alguma. Então você está dizendo que esse time tem que jogar a última divisão? Tem que jogar a última divisão. Desde que, repito, vou até escrever aqui em letras garrafais, desde que ele comprove condições financeiras para jogar o campeonato todo. A CBF deveria começar a pensar nisso desta forma. Porque você evita que grandes marcas ou times com grandes torcidas ou times com torcidas que se importam, que acompanham ele, fiquem sem calendário. Não dá para você conceber um time como o Santa Cruz ter ficado sem calendário em algum momento da vida. Se você conta isso na Inglaterra, que tem, sei lá, 11 divisões, se você considerar as regionais e tudo, tem 11 divisões. Se você contar que um time com a torcida que tem o Santa Cruz, com o estádio que tem o Santa Cruz, ficou sem divisão, porque a organização do futebol brasileiro, ela permite isso, vão rir da cara. Vão falar, isso não é fazer futebol. Então, como eu vejo, eu gosto da ideia de você diminuir os clubes da Série D de dado, transformar a Série D de dado em uma divisão com 20 clubes, que aí você organiza melhor a competição, você estende o tamanho da competição, não é aquela competição que para muitos clubes dura, sei lá, 14 jogos só no fase de grupos, que é o momento que está agora. Então, você faz isso de bom. O pedido do ASA é voltado para isso, é voltado com esse, que foi um pedido lá atrás da Série C, por exemplo. A Série C, durante um bom tempo, era jogada só com poucos jogos. Eram 9, 18 rodadas, e depois era mata-mata. Aí foram pedidos para mudar, para alterar o formato, e hoje, por exemplo, a fase final é em quadrangular. Então você vai dando mais jogos, vai dando mais estrutura, vai dando mais poder e força para a competição. Então, o que os times da Série D querem hoje é que a Série D passe a ser isso. Passe a ser uma competição de 20 clubes. Qual o formato? Ainda vai pensar se vai ser turno e retorno, ou se vai ser, sei lá, 2 grupos de 10 e se enfrentam todo mundo dentro do grupo, depois junta. Então, isso aí vai pensar. Mas fazer uma Série D mais organizada e criar mais uma divisão, para aí sim, na divisão, a quinta divisão ou a Série E, você fazer um torneio maior, de maior abrangência, e que eu acho que a CBF deveria colocar esse ponto. Quem quiser jogar a última divisão, joga. A última divisão do Campeonato Brasileiro. Joga. Quem quiser jogar, desde que mostre capacidade financeira para jogar o campeonato todo, para você não gerar situações de abandonar o campeonato. Então, vejo com muito bons olhos. Você, eventualmente, tem algumas marcas, alguns clubes de muita história, alguns clubes com repercussão, alguns clubes com torcida que acompanha fiel, que consome produto, que vai no estádio, e esses clubes ficando sem divisão, ficando sem condição de jogar. Se você tem um projeto, se você tem empresários bancando, se você tem capacidade ou eventualmente acordos com prefeituras, acordos com empresas para você bancar esse clube numa Série E o tempo todo, eu acho que isso deveria ser feito. Vamos ver se a CBF faz isso. Vai precisar ter também um caixa para você viabilizar isso, porque num primeiro momento essa Série E não vai ter grandes
direitos de televisão vendidos. Por exemplo, a Série D não teve. E o Edinaldo Rodrigues ainda estava impedindo os clubes da Série D de transmitir os jogos nas suas próprias mídias. Você não vai ter grandes acordos de patrocínio, então você vai ter que fazer viagem, por mais que você faça grupos regionalizados para diminuir distância, diminuir custo de viagem, você vai ter. Então a CBF vai ter que bancar isso, e a CBF tem lucro bilionário, então ela pode fazer isso. Então, assim, ela tem receita bilionária, melhor dizendo, então ela pode fazer isso. Vamos ver se o Samir Chaldé, que chegou dizendo que vai fazer uma gestão em prol da evolução do futebol brasileiro como um todo, vamos ver se ele faz isso. Eu vejo com bons olhos. E você, o que você acha? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, quer informações da Série D de graça no seu celular, só baixar o app do Flash Score, primeiro comentário fixado do vídeo, você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.